Esse é mais um episódio do Politiquei, podcast que está movimentando as águas na política goiana. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios ele, Jorcelino Braga, ex-secretário da Fazenda, o atual presidente estadual do Patriota. Vamos falar muito sobre política e também vamos contar muitos causos, muitas histórias, né, Jorcelino? Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia Carlos, bom dia Rai, bom dia Elismar. Quero dar os parabéns a vocês pelo podcast Politiquei, que é uma nova forma de tratar e falar sobre política, é bastante interessante. Isso mesmo, obrigado mesmo, Braga, é uma honra estar te recebendo aqui. Primeira vez que nós estivemos juntos, eu até te disse, né? Foi uma aula, né? Estar contigo sempre é uma aula de política. Até porque eu estou diante de uma personalidade, de uma pessoa que ajudou a construir a história da política do nosso estado. Se não, quando exercendo algum cargo, mas fazendo outros políticos, né? Que contribuíram muito mesmo para a história do nosso estado. Jorcelino, muito mais do que, como eu já disse, né? Falar sobre o cenário político, eu queria começar de uma maneira muito descontraída, contando um pouco de história, né? Para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, principalmente, e tudo mais. Então, você poderia nos dizer um pouco sobre como começou essa tua vida dentro da política, né? Hoje você faz parte realmente ali de uma composição, vamos dizer, da história do lado de grandes nomes, de pessoas que ajudaram realmente a construir o nosso estado. Então, fica à vontade, queria começar por aí. Você pode nos contar um pouco dessa história? Na verdade, tem ano, né? Na verdade, em 1983, eu comecei na política. Eu era muito amigo do Paulo Roberto Cunha. Sim. E do Ronaldo Caiado. A gente sempre tivemos juntos, né? Mas o Caiado, nós temos 40 anos de amizade, vamos chamar assim. Sim. Eu comecei na política com esses dois personagens, né? E a gente veio convivendo. Eu fui tesoureiro do PFL durante 12 anos, e sempre nos bastidores da política. E depois, vivendo nos bastidores da política, eu resolvi trabalhar com política. E fui ser sócio do Alberto Araújo na Canal Vídeo, não era Canal, eu que inventei esse nome, na verdade. E nós começamos a fazer algumas campanhas políticas e deu muito certo. A gente elegeu muita gente aí. Importante, fazendo, né? Campanhas políticas. E depois nós fizemos a campanha do governador Alcides Rodrigues, ele foi eleito. E aí depois, na convivência com ele viu que eu tinha uma experiência financeira, porque eu trabalhei muitos anos no Banco Americano, fui diretor de empresas e sempre na área de gestão. E ele me convidou para ser secretário da Fazenda, e a gente foi secretário, e aí o resto, todo mundo conhece a história aí presente. É verdade, e inclusive ali eu lembro de muitas matérias, acompanhava a política também naquela época do governo Alcides, né? E houve ali realmente uma história, né, com essa transição de governo, né, entre o governo que vinha do Marconi Perillo, né, e tudo mais, mas enfim, deixou um certo legado. Eu lembro que deixou um certo legado ali o seu nome dentro daquele governo Alcides, né? Como é que foi essa experiência sendo secretário de Fazenda ali do governo Alcides? Teve muitos desafios, porque eu lembro que quando assumiram, né, haviam muitos boatos ali que realmente era um estado que vocês estavam pegando ali, um estado bacana, com o dinheiro em caixas, contas sanadas. Como é que funcionava tudo isso aí, Braga? Na verdade, todo mundo sabe da história, e eu digo isso sempre. Uma coisa é o que está na imprensa e o que é colocado na imprensa. E outra coisa é a verdade que os técnicos que convivem, que são as pessoas que vivem no estado no dia a dia, que são técnicos que a gente respeita, que tem muitos anos, que a vida deles é o serviço público, sabem o que aconteceu no estado na gestão desses governos, né? Evidentemente que os desafios são muito grandes e, na época, o Estado tinha muitos problemas, foram resolvidos e as coisas ficaram à mercê, vamos chamar assim, daquilo que o governo queria que colocasse na imprensa. E, na verdade, fica a versão de governo que comanda a imprensa. Mas, do nosso ponto de vista prático, o governo, na nossa época, pegou um Estado com muitos problemas, pegou o Estado com muitos atrasos e deixou o Estado com dinheiro em caixa, na verdade, com crédito, né?
Só que isso a população não entende, você tem que mostrar que isso não aconteceu num momento, aconteceu no outro, e aí fica complicado, né? Então, mas na verdade a gente entende que o trabalho foi feito, foi um trabalho satisfatório e referendado pelas pessoas técnicas do governo que têm responsabilidade com o futuro da administração estadual. Braga, nós vamos entrar agora num assunto sobre as eleições ainda deste ano, mas antes ainda quero continuar extraindo um pouco mais da sua experiência, né? Hoje, vendo o cenário político se desenhando da forma como está, essa polarização, né? Hoje no cenário nacional e tudo mais, você que tem uma experiência, principalmente estratégica, com política durante muitos anos, você vê que política hoje é a mesma, fazemos ela da mesma forma que alguns anos atrás, ou de repente quando você começou, porque hoje nós temos muitas plataformas, hoje nós temos outras estratégias, mas o cerne da política, você acredita que é o mesmo ainda? Como que é fazer política na sua concepção? O cerne da política ainda é o mesmo, a política ainda é a mesma. O que mudou foi o que você falou, foi as plataformas. Cada dia que passa, nós estamos mais real time, vamos chamar assim, né? Você vê com as redes sociais, com as mídias digitais, é muito mais rápida a informação. Hoje você não tem segredo, as coisas são divulgadas. Você tem o problema da desinformação, que é fake news, a desconstrução, a construção. Quer dizer, isso são estratégias de marketing que vocês aqui conhecem isso muito bem. Sim. Mas, na verdade, o cerne da política, de fazer grupos políticos, de escolher candidatos, de formar chapas, de fazer uma chapa majoritária, ela continua da mesma forma. Sim. Então, acredito, e você acha que esse ano especificamente vai haver uma grande, sempre fala em renovação, mas você acredita que vai haver uma grande renovação, tanto no Congresso, quanto realmente também nas cadeiras de candidatos que estão tentando a reeleição no governo do Estado e tudo mais? Acredita que a hora da renovação chegou ou não? Você acha? Olha, como nós, que somos profissionais da área, vocês são, nós passamos da fase do achar, né? Nós trabalhamos muito em cima de pesquisas, pesquisas com dados científicos e usar instrumentos científicos que nos monitoram e que nos dão caminhos do que está acontecendo. Evidentemente, cada eleição é uma história. Você tem eleição que as pessoas querem o novo, querem renovação. Você tem eleições que as pessoas querem segurança, querem aqueles que conhecem. O que as pesquisas indicam nesse momento, as pesquisas qualitativas que a gente tem estudado e que tem apontado para a gente, é que a população quer alguém que lhe dê uma perspectiva de futuro melhor, mas com segurança, que tenha uma experiência de gestão. Esse negócio do sujeito que é novo, que não tem experiência em gestão, vir. Eu acho isso no Brasil hoje muito difícil. Haja visto, se nós formos analisar, no cenário nacional nós temos hoje dois players, vamos chamar assim, que é o Lula e o Bolsonaro, que ninguém entra mais nesse caminho. A gente não tem visto até agora nenhum espaço para entrar em uma terceira via. Eu costumo citar isso como exemplo. Eu tive uma conversa com o Moro, longa, assim, eu fui num jantar na casa da Renata do Podemos e eles estavam lá junto, a gente conversando, eu e o presidente do partido. Eu sou, não sei se vocês sabem, eu sou o secretário nacional do Patriota. Sim, me falou. E aí eu participei e disse isso a ele. Falei, olha, a minha impressão é que não tem espaço para a terceira via e que, vou dar um exemplo, nós temos dois lutadores de grande porte que têm história de lutas aí que vai disputar o título mundial. E a população quer ver quem vai vencer. Aí vem um lutador que nunca lutou e quer entrar no ringue. Quer dizer, o espaço é muito pequeno para isso. Então, essa um simbolismo que eu utilizo para essas eleições hoje em dia. Certo. E trazendo novamente aqui para a nossa área, então, que é o marketing político, você acredita que esses dois players, né, na verdade, entenderam que é salutar, né, um ter o outro no jogo, né, para ambos crescerem, até porque essa polarização, né, talvez para eles possam ser interessante para uma estratégia de jogo, né? Mas você acredita que é interessante também para o Brasil? Olha, evidentemente que nós, brasileiros, cada um tem sua preferência, cada um tem sua forma de ver política. Sim. E de escolher os seus candidatos, né?
Evidentemente que o presidente da República tem seus lados positivos, tem seus lados negativos, o ex-presidente Lula tem seus lados positivos, e todos nós, né? Temos um lado positivo e tem um lado negativo. Agora, esse momento do país de escolher quem será o dirigente, eu acho que vai ser, acho não, eu não gosto dessa palavra acho, mas eu acredito, pelo que a gente tem visto em pesquisa, que vai ser uma eleição muito dura, uma eleição disputadíssima, né? E que ela vai ser decidida pela campanha política. Então vai ser decidido ali nos 45 dias ali de campanha. Na minha visão, é quem fizer a melhor campanha e souber mostrar para o brasileiro o melhor caminho e o melhor futuro para todo brasileiro. Hoje você, como empresário na área também, e claro, um grande estrategista político, né, você, se tivesse hoje condições de escolher uma das duas campanhas, Lula e Bolsonaro, para realmente desenvolver um bom trabalho e fazer o candidato eleito, qual você escolheria e por quê, Braga? Essa pergunta você me aperta para danar, né? Na verdade, né, qual escolheria e por quê? Se a opção fosse sua de escolher entre as duas. Se a opção fosse... Mas a mesma forma seria se a sua empresa também fosse chamada para escolher. Quer dizer, nós, profissionais do marketing, nós não temos escolhas. Nós temos aquele negócio que aparentemente chega em você e é colocado para você e você tem que fazer o melhor trabalho possível. Sim. Eu não escolho nenhuma. Eu escolheria aquele que desse melhor condição para a minha empresa em termos de perspectiva de futuro, em termos de remuneração. Aí tem uma série de detalhes que vocês sabem como é que funciona. Aquela que te escolhe é onde você vai tentar fazer. Vocês acompanharam a última campanha municipal aqui, o Maguito contra o Vanderlan. Fala um pouco sobre essa campanha, então, Braga. Porque essa é uma curiosidade minha também, é uma campanha então que você pode falar com propriedade. Na verdade... Essa eleição, né? Campanha. Nós somos contratados pelo Maguito para fazer a campanha dele de prefeito. Na época, vocês lembram, o Vanderlan tinha uma boa vantagem quando começou a eleição. Nós começamos a mostrar e fizemos um levantamento de qualitativas, de pesquisa qualitativa, e construímos um pilar da eleição do Maguito em cima de obras realizadas no Íris, que tinha uma aprovação de 70%, e o Maguito era um herdeiro natural do Íris, do MDB. Uhum. O que o Maguito fez em Aparecida de Goiânia, que era também aquilo que mostrava que ele era capaz e que ele tinha feito. Sim. Né? Uhum. E, diante disso, a perspectiva de um futuro melhor. Quer dizer, foi o que nós vendemos. Infelizmente, o Maguito foi, no meio do primeiro turno, ele pegou Covid, foi internado, mas nós fizemos uma campanha fazendo um boletim diário do hospital, mostrando a situação dele, mostrando tudo isso, e chegamos no primeiro turno com uma vantagem de mais de 20%. O Maguito continuou internado, foi entubado, e a situação todos acompanharam, foi muito importante, mas a gente mostrando para a população que ele estava lutando pela vida. E aí veio a história daquela figura do Chico lá, com o dinheiro na cueca, aquela história... O senador, né? Daquela história que vazou um áudio do Vanderlan. Nós mostramos para a população aquele áudio, o que estava acontecendo. Aquilo realmente deu um problema muito sério para o Vanderlan. E depois teve aquele problema que o Vanderlan disse que o Maguito teria morrido. Aquela história também informou a população. Então, e aquilo a população entendeu na época que era melhor ficar com o Maguito lutando pela vida. No final da campanha, vocês acompanham a campanha do Vanderlan. Começou a explorar a morte do Maguito contra o prefeito, para comparar Vanderlan e o prefeito Rogério. Sim. Eles conseguiram tirar uma vantagem, mas mesmo assim a gente tinha gordura para queimar e ganhamos com 4 a 5% de frente. Bacana. E dando continuidade a essa história, depois o Rogério assume como prefeito, teve um desgaste ali com o MDB. Agora, politicamente, como que você avalia tudo que aconteceu a posteriori, né? Primeiro, o Rogério Cruz, hoje, você vê como realmente ali um bom nome, um bom gestor, um bom prefeito para Goiânia, né? Olha, até porque você é um dos responsáveis, né, por fazer aí, construir essa vitória que houve, independente do que tudo que ocorreu, né? Mas na verdade, eu tive com o Rogério Cruz uma vez só, na época da campanha. Você conhece campanha, a gente acaba focado
na pessoa, no principal protagonista, Sim. que era o Maguito. Eu tive com o Rogério uma pessoa muito simpática, uma pessoa inteligente, que sabe o que quer, tanto é que ele chegou onde chegou. Sim. Mas eu nunca mais tive com o Rogério, né? O meu partido apoia o Rogério, que é através do Romário Policarpo, que é o presidente municipal, apoia a administração do Rogério, está lá junto, mas eu nunca estive com ele, nunca conversei com ele. Na verdade, as informações que eu tenho sobre a prefeitura, sobre a gestão, sobre o que está acontecendo, é que vocês têm através da mídia, através da imprensa. E na verdade, eu confesso que eu não tenho maiores informações. E eu aprendi, como gestor, que você, para dar uma opinião sobre qualquer gestão, você tem que conhecer o que está lá dentro, não o que sai. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas saem uma informação e lá dentro as coisas são totalmente diferentes. Então, por isso que eu não gosto de opinar. Não é sobre a administração do Rogério, não é sobre a administração do Rogério, sobre a administração do Ronaldo Caiado. Quer dizer, não adianta você opinar sem ter informações concretas Técnicas. do que está lá dentro e técnicas. Do que está acontecendo, né? Mas politicamente falando, você acha que foi uma decisão acertada do Daniel Vilela, né, com quem você teve uma grande proximidade com o pai, fazendo uma campanha e tudo mais, se aliar, né, ao atual governo do estado, Ronaldo Caiado, e com antecedência que foi, né, já consolidar uma chapa para disputar uma reeleição como vice e tudo mais? Foi uma decisão acertada aí, essa aproximação do MDB com o Caiado? Vou te falar, eu costumo dizer, né, e continuo até hoje, eu tenho o Daniel como um filho. O Daniel é um menino que eu gosto muito dele. Né? Tenho amizade pessoal com ele, acho ele um menino inteligentíssimo, preparado. Ele tomou uma decisão que ele achava melhor para ele. Eu, particularmente, disse para ele que eu não concordava com aquela decisão. Eu respeitava a decisão dele, mas eu achava que ele estava saindo numa condição do principal líder da oposição para ser liderado. Sim. E em política, nós sabemos muito bem que você não cede espaço, você conquista ou toma espaço. Então, na minha visão estratégica, eu disse para ele que eu achava que ele estaria errando na decisão dele, mas que respeitava a decisão dele e não mudava em nada a minha relação de amizade com ele. Perfeito. Avançando um pouco mais, então, vamos falar um pouco sobre as eleições aqui desse ano, né? Patriota, as pessoas comentam muito, né, que Gustavo Mendanha, que hoje vai disputar, é pré-candidato ao governo do estado ali pelo teu partido, Patriota, fala que acabou que o Gustavo Mendanha hoje ficou em um partido pequeno, né? Mas Patriota não é tão pequeno assim, né? Se a gente analisar um histórico aqui de 2019 para cá, foi um dos, ou se não o partido que mais conquistou eleitores aí no Brasil inteiro. Estou errado, Braga? Não. Você pode falar com mais propriedade sobre isso. Não me está. O Patriota conquistou um volume expressivo de eleitores, mas isso também, a gente tem que dizer que isso foi fruto da fusão do Patriota com o PRP. Certo. Então, esse crescimento ele é muito mais em função dessa fusão, dessa Certo. união dos dois partidos. O Patriota é um partido pequeno, evidentemente é um partido pequeno, mas que tem uma perspectiva muito grande de crescimento. Desde o primeiro momento, eu, nas minhas conversas com o Gustavo, e quem estava perto de mim acompanhou de perto, o Washington está aqui presente, ele acompanhou Sim. isso perto, o partido chamou o Jânio da Rua para vir para o partido para ser candidato a governador. E eu Sim. disse para o Jânio, você só não será candidato se você não quiser. Uhum. Tanto é que o Gustavo ia me visitar muitas vezes, e o Patriota, eu falei, Gustavo, conversa com o Jânio, porque eu estou apalavrado com ele. Se o Jânio não quiser ser candidato, você, com certeza, é o escolhido nosso. Mas se ele quiser ser candidato, se ficar só nós dois, ele vai ser candidato. Eu dei minha palavra para ele. Eu tenho obsessão por esse negócio de palavra. Aí o Jânio desistiu, né, pelos motivos dele, lá ele desistiu, me ligou, falou, Braga, não vou e tal. Eu liguei para o Gustavo. Gustavo, o partido é seu, está aqui, está à sua disposição. Entendo que você, como político, você tem que buscar uma musculatura política mais forte, você tem que trazer mais partidos. Nós sabemos que tempo de televisão é importante, estrutura política é importante, mas o Patriota está aqui. O Patriota, na verdade, é o partido que te dá maior segurança. Por que o partido te dá maior segurança? Porque tem um presidente regional aqui que é secretário nacional do partido. Sim. E do partido você não tem risco de interferência nacional
para mudar o destino daqui. Então, é o partido que te dá maior segurança. Fique à vontade, mas vai tentar construir uma musculatura forte política. O Gustavo foi fazer o trabalho dele de conversar com todos. O pessoal fala que o Gustavo teve porta fechada, que ele escolheu o Patriota por não ter alternativa. Não. Ele chegou à condição, na hora que ele começou a ver as escolhas, o que foi feito, ele disse o seguinte: eu vou definir o partido e vou trabalhar a musculatura política após a definição, para as pessoas terem certeza que eu sou candidato, que eu saí da prefeitura de Aparecida. As coisas mudam a perspectiva. Porque naquele primeiro momento as pessoas duvidavam que ele seria candidato, duvidavam que ele largaria a prefeitura de Aparecida. Então, a partir do momento que ele escolheu o Patriota, e agora é pré-candidato pelo Patriota, ele agora está conversando para tentar montar uma musculatura política forte, onde tem senador, onde tem vice-governador, de outros partidos que tragam uma estrutura maior para a campanha dele. Certo. Braga, o Gustavo, ele com certeza hoje é um dos nomes que estão aí sendo colocados como pré-candidato ao governo, que tem talvez uma das maiores condições de disputar de igual ali com o atual governo do estado. Isso aí, inclusive, estou falando com base em pesquisas, né? Pode ser que o cenário mude lá na frente, mas, no entanto, hoje é assim. Você acredita de verdade que as eleições também aqui em Goiás serão decididas ali nos 45 dias de campanha ou não? Você acha que quem chegar mais bem preparado ali na campanha talvez vai já começar com uma grande vantagem? É claro que, vamos analisar da seguinte forma também, eu quero te deixar à vontade para fazer essa análise. Nós temos hoje aqui o atual governador que é candidato à reeleição. Tem a máquina na mão. E o Valdir esteve aqui presente e até disse que tem 200 prefeitos aí fechados com o atual governador do estado, né? Sobrou 46 prefeituras, se for a verdade, né? Se for esses números estiverem corretos. Então, qual que é a sua análise a respeito desse cenário? Como que você pretende, né, junto com o Gustavo, chegar nessas eleições? Se prefeito ganhasse a eleição, né, nós temos história aqui, o próprio ex-governador aí foi eleito... A própria eleição do Caiado. Que não tinha prefeitos. O Bolsonaro foi eleito sem tempo de televisão e sem ninguém prefeito, vamos chamar assim. Então, na verdade, essa história, nós sabemos, né, e vocês têm leitura disso, que isso depende muito do sentimento da população. E o sentimento da população hoje, do ponto de vista prático, ela quer buscar uma condição de futuro melhor. Essa condição de futuro melhor, a figura que tem, vamos chamar assim, as melhores características de conceder isso para a população de Goiânia é o Gustavo Mendanha, que é um jovem que tem experiência administrativa, fez uma excelente administração em Aparecida, que é a segunda maior cidade do estado de Goiás, só perde Goiânia, 700 mil habitantes. Teve uma boa aprovação. E saiu... E teve 98% dos votos válidos. Ninguém ganha 98% dos votos válidos à toa. Ele tem realmente, vamos chamar assim, a população de Goiás hoje tem uma curiosidade enorme para saber o que o Gustavo tem que a população de Aparecida deu 98% dele. E é isso que está alavancando o nome dele. Se você pegar a pesquisa e vocês têm, o Gustavo é conhecido por 30% da população. Se ele é conhecido por 30% da população e tem aí, em pesquisa, 24%, 25%, 65% da população, 65% a 70%, vota nele. Se ele continuar nesse caminho de conhecimento e nessa forma traduzida em voto, ele realmente poderá ser o governador do estado. Mas nós entendemos que, nesse momento, pesquisas apontam que nós teremos uma eleição de 2 turnos. Então, um primeiro turno e um segundo turno, que deve ser do atual governador com Gustavo. E aí, no segundo turno, nós sabemos que é outra eleição. É a força do poder contra a oposição unida. E aí é outra história. Segundo turno, você falou sobre oposição unida, né? Até porque no primeiro turno, né, eu vejo, e é notório isso, uma divisão até dentro dos próprios partidos. Vejo isso no PL e no Patriota, não é diferente, né? Eu vejo ali, por exemplo, algumas peças importantes dentro do seu partido, Braga, que hoje já declararam apoio, por exemplo, ao Ronaldo Caiado, né? Por exemplo, o próprio Jânio, junto com o prefeito Marden ali em Trindade, que é um grupo político ali de Trindade e tudo mais, né? E
Eu não vi ainda uma declaração pública por parte do Romário Policarpo, presidente da Câmara de Goiânia, né? Mas como que você hoje administra, né, essas situações, Braga? Qual que é a posição de um presidente de partido vendo um cenário como esse? O Romário Policarpo deu uma declaração ontem em Anápolis que apoia o Gustavo Mendanha. Tá, inclusive em vídeo, foi publicado ontem. O Jânio e o Marden são pessoas novas no partido, que vieram há pouco tempo no partido. E eu respeito e disse para eles que respeita a decisão deles. Tem liberdade. E um presidente de partido tem que ser democrático. Eu disse para eles, falei assim, engraçado que o Amauri, que foi eleito pelo PRP, estava há 11 anos comigo, no Deus do PRP, ele sempre foi caiado e ninguém nunca falou que o partido estava dividido. Né? Então, nesse momento de eleição, não é normal em família, em qualquer lugar da nossa vida, ter divergência em determinadas coisas. Então, o percentual de divergência é pequeno. Mas eu respeito a decisão deles, mas o partido tomou uma decisão pela maioria e o partido segue firme com o Gustavo Mendanha. Tanto é que o Gustavo se filiou no Patriota pela segurança que ele tem de poder ser candidato no partido. Existe, então, uma divisão, existem opiniões diferentes. Opiniões diferentes, nada mais que é normal. E nada menos normal, do que isso. E a amizade continua, o respeito continua. Eu gosto muito do Jânio, do Marden, tem nada contra. Vamos falar também da vida dos outros, né? Dentro do PL ali, por exemplo, ali, na sua posição, já é uma divisão ou não? Por quê? Se a gente analisar, já temos ali o pré-candidato ao governo do estado, Major Vitor Hugo, né? Que foi imposto pelo Bolsonaro, a verdade é essa. E nós temos o presidente do partido, Flávio, junto com a sua esposa, né, a Magda Mofato, e que declaradamente e publicamente, inclusive, recentemente, vimos nas redes sociais muitas fotos dele junto com o Gustavo Mendanha, inclusive, né? Tem uma preferência natural aí pelo nome do Gustavo, né? Ali eu acho que existe uma divisão. Não, até porque nós temos muitos deputados ali dentro do PL que realmente já declararam apoio ao Gustavo. Na verdade, todo mundo sabe que o PL estava junto com o Gustavo desde o primeiro momento, né, trabalhando junto com o Gustavo, e depois teve o acontecimento do presidente ir para o PL e o presidente, dentro dessa linha, escolher um candidato em Goiás. Tanto é que o PL, o Gustavo já tinha conversado com o Valdemar Costa Neto lá atrás, o Valdemar queria levar o Gustavo para o PL, estavam as coisas bem caminhadas. O que aconteceu foi a saída do presidente da República para o PL, o relacionamento do presidente com o Vitor Hugo é um relacionamento antigo, de amizades antigas, de caserna, que são militares, e o presidente optou por fazer dele o seu, vamos chamar assim, o candidato do PL, tanto é que ele foi para o PL. O Gustavo também já declarou várias vezes que ele vota no presidente Bolsonaro, que ele é eleitor do Bolsonaro. O Patriota, nacionalmente, liberou seus estados para apoiar quem quiser. Certo. Então, cada estado toma a sua decisão. Com a decisão do Gustavo votar e apoiar Bolsonaro, evidentemente que o Patriota vai caminhar nesse projeto. Vai caminhar nesse projeto, até porque seria uma incoerência do partido não caminhar nesse projeto. Correto. Mas a gente entende que tem muita água para passar debaixo da ponte. Até as convenções, que o último dia é 5 de agosto, último dia de convenção. Tem muita coisa. Tem muita água. Nós sabemos que política até lá tem muita água para passar. Normalmente o que acontece na política é sempre no final do segundo tempo, né? Na prorrogação, inclusive. Na prorrogação, né? É ali que tudo acontece. Mas esse cenário que está sendo desenhado nacionalmente com o Bolsonaro, Patriota se alinhando. Patriota Nacional hoje está alinhado também com o projeto Bolsonaro? Eu sei que tem a liberdade dos estados, mas o nacional... Não, o Patriota definiu, na reunião da Executiva Nacional, definiu liberar os estados. O Patriota não apoia ninguém. Certo, então... O partido nosso, como todo partido, o principal objetivo é fazer a bancada federal. Que a bancada federal é que dá sobrevivência aos partidos, que dá recursos para os partidos, que dá tempo, televisão. Então, nosso objetivo é fazer o maior número de deputados federais e transpor a cláusula de barreira, que é o grande objetivo. Então, isso nós entendemos na reunião da Executiva Nacional, que o melhor caminho seria liberar os estados, porque nós temos estados que apoiam o presidente Bolsonaro, nós temos estados que apoiam o Lula, quer dizer, e a gente achou melhor
não entrar nessa disputa aí. Certo. E falando sobre essa questão, então, da formação de chapa, Braga, como é que está sendo feito isso hoje aqui no cenário regional, né? A Patriota hoje tem uma pretensão ou tem uma chapa já para fazer quantos deputados, uma pretensão, né, de fazer quantos deputados estaduais e federais? Quem são esses nomes hoje que o Patriota está postando? A formação de chapa, ela todos nós sabemos que ela é uma arte, formar chapa. O Patriota também, até por uma estratégia apresentada por mim nacionalmente, eu disse o seguinte: nós somos um partido menor. Não adianta a gente buscar deputados de mandato para vir para o partido, que é caro, e nós não temos condição de competir. Eu até brinquei o seguinte: se a gente está numa guerra, põe 10 tanques, o adversário tem 100, não adianta. Então nós tínhamos que buscar o quê? Todos esses partidos maiores também, o nível de exigência de voto sobe muito. Certo. Né? Você vai pegar União Brasil hoje, quem estiver lá dentro tem que ter no mínimo 100 mil votos para estar lá dentro, do ponto de vista prático. Você pega o PL hoje, que tem lá vários deputados de mandato, então subiu. Nós achamos melhor fazer o seguinte: vamos buscar aquele cara que tem 50, 60, 70 mil votos, ele não tem chance lá, mas se ele vier para cá, ele tem chance. Sim. E ele vai para um lugar onde ele vai ajudar a eleger ele vai para um lugar onde ele realmente tem chance de ser eleito. Foi essa estratégia que nós usamos, e com isso a gente formou uma chapa onde a gente entende que pode fazer 2 deputados federais. E a gente entende também, nós temos uma chapa de estadual, que a gente pode fazer de 3 a 4 deputados estaduais. Hoje o presidente da Câmara, Romário Policarpo, é pré-candidato a deputado federal. Deputado federal. Então seria hoje um dos principais nomes também. Tem o Alcides Rodrigues, o Alcides, federal. Que é federal, tem o Romário Policarpo, tem o Evandro Magal, tem o delegado Humberto, tem o coronel Anésio, tem o delegado Humberto Evangelista de Anápolis, então, tem o Carpegiani, presidente da Câmara de Senador Canedo, tem o Didi Matias, tem mulheres, temos todas já, temos conversado com a Denise Brasil para ver se ela vem para o partido também, que é do entorno. Nós temos conversado com várias pessoas e a gente entende que nossa chapa hoje pode fazer 2 deputados federais. Patriota, usando suas palavras, é um partido pequeno, no entanto, um gigante para combater aqui o atual governador nesse estado. E não só combater, mas fazer uma grande eleição através do nome do Gustavo Mendanha. É isso mesmo, né? Eu acho que os adversários aí têm que ficar atentos aí a esses partidos pequenos que já, historicamente, têm um histórico de sucesso, né, nessas eleições. A verdade é que, para quem tem um produto como o Gustavo, é uma conquista para o patriota, né? O Gustavo é um jovem que eu até brinco muito com ele. Rapaz, ser um menino bom, além de ser um rapaz bom, de tradição de família, de tradição política, experimentado, fez uma administração muito boa, quer dizer, tem força, tem coragem, tem tudo para vencer as eleições, né? Então vai depender daquilo que nós apresentarmos, a campanha apresentar para a população. Mas hoje o que a gente vê, o que está acontecendo é uma tendência de crescimento contínuo e ele tem muita chance de vencer. A sua visão, no meu ponto de vista, né, eu concordo plenamente, até porque não adianta você ter um produto muito bom, né, ou você ser o melhor marqueteiro que existe hoje no Brasil, ter um produto também muito ruim. Né? Eu acho que campanha, né, se faz... Um exemplo prático do que a gente está falando, inclusive de alguns relatos dessa semana, inclusive que aconteceu, Braga, a própria campanha do Ciro, né? Ciro hoje tem uns nomes mais famosos, não sei se eu não vou falar o melhor, mas um nome famoso como marqueteiro ali de sua campanha, né? Mas, de repente, é um produto ali que não está conseguindo realmente se emplacar devido à própria pessoa, né? Nós tivemos hoje, essa semana, um destemperamento por parte do candidato, né? Xingando ali realmente ali pessoas que estão criticando e tudo mais. E a prova disso que você está falando realmente, né? Eu acho que é a junção. É um grande marqueteiro por trás realmente e também um grande produto, né, para ser oferecido aí à população. E o Gustavo tem essa personalidade, né? É jovem e tudo mais, e tem tudo isso que você está dizendo. Fico feliz mesmo aí também em acompanhar esse crescimento aí que está havendo dentro do estado. Mas voltando aqui ao nosso papo, Braga, politicamente, vamos dizer assim, Gustavo eleito e tudo mais, né?
podemos contar com o Braga fazendo parte também desse processo ativamente na gestão, ou isso já não faz mais parte dos seus planos? Isso não faz mais parte da minha vida. Na verdade, eu tive uma experiência pública, eu não tinha esse conhecimento público, eu fui um sujeito que fui do setor financeiro, empresário, então conhecia todos os lados, eu só não conhecia a administração pública. Certo. E foi um desafio ir conhecer a administração pública. Então hoje eu não tenho mais essa pretensão, não tenho pretensão de ter cargo público mais na minha vida, eu vou cuidar da minha vida. O meu objetivo agora é fazer com que o nosso candidato seja eleito. E voltando só no assunto do Ciro, sim, por favor. Todos nós sabemos da capacidade do João Santana como marqueteiro. Sim, a gente sabe que ele é realmente muito bom no que faz. Mas aquilo que nós falamos, a situação hoje no Brasil, a própria temperamento do Ciro acaba não deixando ter a oportunidade de aparecer uma terceira via nesse momento no país. Acho isso difícil pelas pesquisas que a gente tem visto. E na sua opinião, é uma pena que isso aconteça ou não? É bom que não haja mesmo essa Olha, terceira o Ciro via? é um homem preparado, foi governador do Ceará 2 ou 3 vezes, não sei, foi ministro da Fazenda. É inegável que ele é uma figura preparada para o país. Mas o brasileiro não está querendo isso, pelo que a gente está vendo. Como você enxerga também as campanhas dos adversários aqui no estado, propriamente do Gustavo Mendanha, né? Os adversários que eu digo, por exemplo, pré-candidato Major Vitor Hugo, pré-candidato Volmir Amado pelo PT, né? A pré-candidato também à reeleição o governador Ronaldo Caiado. Você acha que vai haver uma polarização entre Gustavo e Caiado, ou você acha que não, vai, de fato, ali tem chance de outros candidatos também crescerem, inclusive por apoio do Bolsonaro ou do Lula? Como você vê essa questão? O que a gente tem visto em pesquisa, e a história nossa em Goiás, vocês acompanharam isso, é que geralmente, até o último pleito eleitoral, campanhas majoritárias nacionais não influenciavam em campanha estadual. Em Goiás nós não temos essa tradição, nunca tivemos essa tradição. Nós vamos ter esse assunto agora em função dessa polarização que está tendo a nível nacional. Se isso vai fazer um candidato ganhar a eleição aqui no estado, eu acho isso muito difícil. Se você pega hoje o percentual que o presidente Lula tem no Brasil, e que se ele vai transferir para o PT aqui, as pesquisas não mostram isso. Se pega o presidente Bolsonaro, o percentual que ele tem de intenção de voto a nível federal, se ele vai transferir para cá, isso também as pesquisas não mostram isso. As pesquisas mostram que deve ter o governador atual e o Gustavo Mendanha no segundo turno. É o que está no retrato de pesquisa até o presente momento. Entendi. E como você vê também, Braga, essa questão que houve com o Ronaldo Caiado, inclusive ali em Rio Verde, né? Muitas vaias ali por parte de apoiadores ali do Bolsonaro e automaticamente do Vitor Hugo. Você acha que aquilo é um retrato, né, do anseio hoje da população por mudança, ou por uma questão de fato enxergar já o Caiado como aquela pessoa autoritária realmente e tudo mais, e que nós precisamos de uma alteração nisso aí ou não? Você vê simplesmente como um fato pontual que foi feito ali por apoiadores do Bolsonaro? Na verdade, se a gente for analisar friamente o acontecimento, aquilo era um público bolsonarista, porque o presidente estava lá e foram todos os eleitores do presidente. Quer dizer, aquilo foi uma reação do público bolsonarista a ele. Né? Sim. Agora, que há uma rejeição ao governo atual, há uma rejeição que está demonstrada em pesquisa. Alta, inclusive, né? Alta. Agora, se isso vai redundar em vaias, isso depende de cada localidade, depende de cada pessoa. Quer dizer, eu vejo isso com... a vaia, ela é uma manifestação de insatisfação. Então, o público ali mostrou o quê? O público bolsonarista está insatisfeito com ele. A rejeição que aparece ao governo é natural, porque o governo, quando você é governo, você tem uma rejeição natural. Sim. Se ele tem uma alta rejeição no governo, ele passa a correr risco da eleição. E isso faz parte do jogo.
E cabe a nós, adversários, aproveitar isso e tentar ganhar a eleição. Eu dizia agora, inclusive, né, com esses dados na mão de um grande marqueteiro, ele vai saber usar bem essas informações. Com certeza. Braga, existe uma história, né, hoje muito grande, contadas publicamente aí, de uma grande, vou falar, não vou chamar de oposição, né, mas uma questão realmente você não lidar, não se dá de forma alguma com o ex-governador Marconi Perillo, né? Por que disso? Houve, de fato, algumas vezes que você disse que, inclusive publicamente visto em algumas matérias, né? Se o Marconi estiver presente nesse projeto Gustavo, você está fora. Isso é verdade, Braga? Então conta um pouco pra gente sobre isso. Como que isso começou? Por que dessa realmente briga, dessa rincha, né, entre vocês dois? Isso é uma história antiga, né? Desde a época do governo, todo mundo sabe dos problemas que houveram na época e depois que ele assumiu o poder também, do que foi feito na imprensa, através do grupo dele. Mas eu prefiro dizer o seguinte, eu costumo dizer que esse assunto eu guardei dentro de uma gaveta e fechei. Na verdade, quando eu falo que não pode, nesse momento, o Gustavo se aliar a uma figura antiga, do ponto de vista um sujeito que teve 4 mandatos de governador, 1 de senador. Na verdade, a partir do momento que o Gustavo faz isso, ele faz igual o Daniel. O Daniel saiu de líder para liderado. A população vai achar que, como o Gustavo, que é uma novidade, que é uma coisa diferente, que está vindo diferente, se alia a um governador de 4 mandatos, ele vai para a mesmice. Ele indo para a mesmice, ele acabou. Quem vai ser o protagonista é quem tem maior nome, maior poder, e a população entende também, em pesquisa qualitativa, que onde ele vai, quem manda é ele. Aí o Gustavo, na minha visão, e a pesquisa mostra isso claro, se o Gustavo fizer um ato desse, está morto. O Gustavo desaparece. Essa é a visão. Por isso que eu sou totalmente contra uma união dessa natureza. Entendi, mas existe de fato então essa rincha, mas pelo que eu estou entendendo, você é contra por uma questão de estratégia política. Eu sou contra isso, contra a estratégia política. Você deve saber disso. Quando, na eleição do atual governador, eu era presidente do PRP, mas o meu partido todinho queria ir com o governador, com o Ronaldo Caiado. Democraticamente, eu me licenciei do partido. O Cajuru, o Alcides, Cabo Sena, todo mundo foi apoiar o Caiado. Quando a maioria do meu partido quis apoiar o Caiado, eu não queria, o que eu fiz? Se licenciou? Me licenciei, deixei o partido ir. Se fosse o caso, também, se o meu partido, a maioria, quisesse apoiar, eu tinha que me render. Eu, pessoalmente, não. Pessoalmente, eu não me vejo ao lado dele. Mas eu tenho que, como presidente do partido, eu tenho que ser democrático, eu tenho que atender a maioria. Já entendi. Então é uma questão estratégica, puramente estratégica mesmo aí, essa aproximação com o Marconi, nesse momento não seria tão interessante. Sim, com certeza. Essa jogada que houve, por exemplo, do Zé Hélito ir para o PSL e tudo mais, isso aí até aparentemente parece que foi de fato orquestrado ali para o próprio Marconi, para deixar as opções em aberto, né? Eu não posso opinar porque eu não convivo, né? Mas tudo que eu opino também aqui são as percepções que nós temos, né? Você vê, nós que vivemos esse ambiente político, de estratégia política, quer dizer, um movimento desse, ele não acontece à toa. Tem um ditado antigo, né? Jabuti não sobe em pau, enchente é mão de gente. Então, na verdade, um movimento desse tem que ter um motivo estratégico. Eu não teria um movimento desse se não tivesse um motivo estratégico. E, de novo, essa percepção que você tem de ser liderado e tudo mais, né? Olhando o Zé Hélito hoje, pessoalmente, é a sensação que eu tenho, né? Que ali é simplesmente uma pessoa que é liderada pelo Marconi Perillo, entendeu? E eu acho que você tem toda a razão, né? Talvez uma aproximação por parte do Gustavo, inclusive pelo Gustavo ser muito novo, sabia? Pela idade realmente que tem. Hoje ele representa essa mudança, mas estando aliado ao Marconi, até essa experiência que o Marconi realmente tem, eu acho que sobressairia. E, de fato... Está claro em pesquisa que ele correria riscos sérios se isso acontecesse. Braga, vamos avançando aqui já para a parte final, mas eu queria conhecer um pouco mais a respeito do que é o Braga sem ser empresário, político, né? Você também é empresário em outros ramos.
como é que é a vida familiar do Braga? Casado, já é avô? Conta um pouquinho pra gente, nós todo mundo aqui estamos curiosos para te conhecer melhor, viu? Não, casado, avô, tenho 2 netos, e na verdade o pessoal até me brinca comigo, por que você mexe com política? Você não é candidato, você não ganha nada. Você está envolvido com isso? Aí eu brinco muito assim, falei, gente, eu não dou conta de ficar fora de uma fofoca política, eu adoro uma fofoca política. E, na verdade, é um ambiente de informação, né? Todos nós, quanto você sabe, que tudo primeiro acontece na política. Depois que vai para a economia e vai para a decisão da população. E isso acaba dando para a gente uma satisfação e te dá um relacionamento muito grande. Sim, né? sim. Na verdade, você quando está, como eu fui secretário da Fazenda, você cria muito inimigo, você fala muito não. Né? Então, por isso que eu não quero mais cargo público na minha vida. Né? Eu não tenho... Criar mais inimizade? Quero inimizade. Não, as inimizades que eu criei foi com relação ao ex-governador e o grupo dele. Fora disso, eu sou um sujeito que não tem. Né? Eu converso com o pessoal do PT, do PC, do B. O pessoal brinca muito que lá no meu escritório vai de... Vocês já foram lá, vocês sabem disso, que vai de extrema esquerda a extrema direita, vai lá. E eu atendo e converso com todos. Tem portas abertas. O único problema que eu tenho na minha vida de inimizade política com esse grupo aí. Fora disso, não tenho. Mas você não faz hoje mais por uma necessidade, nem muito menos por relacionamento, que já é muito bem relacionado nessa área. Mas talvez por prazer mesmo, gosta de estar envolvido. Eu costumo dizer que Deus me deu muito mais do que eu mereço. Então, assim, a minha vida, eu tenho que agradecer sempre a Deus pela a bondade que Ele teve comigo. Como é que foi sua relação ali com o Iris Rezende? O Iris é uma figura que a gente, quando convive com o Iris, você passa a gostar e admirar. Até nas broncas que ele te dava, porque o Iris ele tinha essa coisa dele, da forma dele ser, e das vezes que você divergia com ele era contundente nessas coisas. Né? Mas foi uma figura humana que... ensina muito, deixou uma história. Ninguém tem uma vida pública de 60 e tantos anos e sai da forma como saiu. Né? Você tem que guardar isso como case, né? Como exemplo. Então, assim, é uma figura humana que eu tenho as melhores recordações, o melhor carinho. E eu brinquei com ele quando ele falou que não ia mais ser candidato, que eu falei, primeiro tem uma coisa, quem fez sua última campanha fui eu. Aí ele riu, achou bom. Que legal. E eu tenho uma história com ele que é até bom contar para o seu público. Sim, pois não. Uma vez nós estávamos lá, quando o Maguita candidato, nós fomos numa reunião com ele. E todo mundo falou, Daniel estava, João Campos, Rogério, e todo mundo foi falando. E chegou na hora de eu falar, eu falei para o Maguita assim, Maguita, você é um homem corajoso demais. E aí o Iris e o Maguito ficou olhando para mim, o Maguito, mas por quê, Braga? Eu falei assim, Maguito, você substituiu o Pelé com o Maracanã lotado? Aí o Iris achou aquilo, eu lembro assim, ele deu uma gargalhada bacana demais e sorriu. Mas era isso que eu pensava do Iris. O Iris, para mim, é o Pelé da política. Foi o maior político do nosso estado, sem dúvida, né, Braga? Sem dúvida. E ali realmente ensinou todo mundo hoje aqui que são grandes na política também a como se fazer uma política. Se você for analisar, a maioria veio desse processo alinhado aí. Ô Braga, como empresário na área, a experiência que você tem, né, a política precisa hoje de jovens, né, e de pessoas de todas as classes, não só jovens, mas precisam de pessoas com representatividade de classes e tudo mais. Qual que é aquele conselho que você daria para uma pessoa que quer se iniciar na política? Começo por onde? Eu quero fazer uma campanha, de que forma que eu faço, por como eu começo, com dinheiro, sem dinheiro, partido, estrategicamente falando para quem quer começar, principalmente para os jovens que nos assistem, Braga. Você pode hoje, então, dar aqui uma consultoria grátis para esse pessoal, inclusive para mim? O sistema político brasileiro, ele é um sistema, vamos chamar assim, que ele inibe muito o surgimento de jovens, de pessoas novas na política. Primeiro que fazer política é caro. É muito difícil alguém vir na política e ser eleito de uma hora para outra. A não ser que aconteça esses fenômenos de exposição pública, as pessoas ficam famosas, aproveitam disso
e vão ser políticas. Quem quer, e as histórias que nós temos de política, você citou o Iris Rezende. Iris Rezende foi líder no colégio dele, né, no grêmio acadêmico dele, vereador, prefeito, deputado. Quer dizer, é você começar fazendo política na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Quer dizer, você tem que fazer um caminho eu digo, de subir escadas. Então, hoje, um jovem que quer ser político, primeiro ele tem que estar no meio político e conviver com as pessoas políticas. E nessa convivência, ele começar a fazer um trabalho para a comunidade reconheça que ele tem algo a fazer para a população, e aí ele passar a ter uma condição de fazer uma carreira política. É isso que eu aconselho aos mais jovens. Seria, então, o começo natural das coisas. De tudo na vida. Eu comecei minha vida profissional como contínuo. A gente chamava de office boy, contínuo, né? Aqui em Goiânia. Começou como office boy? Office boy. Eu mudei de Patos de Minas. Meu pai era funcionário da rede ferroviária federal, foi transferido para cá. Eu vim para cá com 16 anos. Graças a Deus eu vim para cá. E aí comecei como office boy, dando de ônibus, entregando documento e fazendo isso tudo e aprendendo, né? Então, é assim a vida. Estando perto de pessoas realmente boas, né, que podem também te ajudar ali politicamente, a construir essa autoridade política. Tudo na né, vida, Braga? eu costumo dizer que tudo na vida é relacionamento. Vocês são empresários, vocês sabem disso, a gente consegue as coisas através de relacionamento. Network. Lógico, evidentemente, que você tem que ter competência para mostrar que é capaz, que é o melhor naquela área, que assim você, com relacionamento, fica mais fácil de você conseguir chegar nos seus objetivos. É verdade. E naturalmente, na sua opinião, o eleitor vota em quem conhece ou não? O eleitor vota em quem o amigo pede o voto, em quem a mãe pede? Como é que funciona, Braga? Evidentemente que isso acontece, mas isso é um percentual muito pequeno. O eleitor, ele hoje, com o advento das redes sociais, ele tem, vamos chamar assim, um volume de informação muito grande. Eu costumo dizer que o homem do século XVIII, eu tenho um ditado antigo, né? Ele tinha informação do tamanho da Folha de São Paulo de domingo. Eu lembro de 2009, né? Eu não sei se foi 2009, acho que 2009, uma notícia que o mundo produziu em 2009 um volume de informação muito maior que produziu a vida toda de 2009 para trás. Então você imagina isso que está acontecendo em 2010 e o que vai acontecer com a inteligência artificial, o que está acontecendo no mundo, é uma revolução maluca que está acontecendo. E o volume de informação a cada dia, a cada hora, ele é muito maior. Então hoje, um jovem, um menino, ele manuseia um celular, um computador muito melhor que a gente. Sim. E ele tem um volume de informação muito grande. Então, com isso, o eleitor hoje falar, o eleitor vai decidir por amigo e tal. Não, ele tem volume de informação tamanha que ele vai tomar a decisão, ou seja, por preferência pessoal, ou seja, por ter um ambiente de formação política muito forte, ou seja, por preferência da família, mas ele tem noção do que... Condições hoje de escolher por si só. Ele tem condição de dizer o seguinte, eu vou escolher esse por isso ou por aquilo. Certo, concordo contigo. O eleitor, ele realmente é mais politizado hoje também, com né, certeza. Braga? E as informações com certeza chegam mais. E analisando também esse cenário, você acredita hoje que a televisão ou a internet, ela influencia mais no voto da população? Evidentemente que as redes sociais assumiram o protagonismo, né? Se você for ver pesquisa, 85% da população utiliza a rede social. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, aí vem uma série de detalhes que tem aí. A televisão, ela é ainda um instrumento importante para trabalhar a massa? Para trabalhar a massa do ponto de vista... O grande público, né? O grande público do ponto de vista da fofoca política. A pessoa fala, não vejo programa político, mas todo mundo dá notícia do que aconteceu no programa político. Sim, nós sabemos disso. É verdade. Então, na verdade, hoje, o conjunto de comunicação de um candidato, ele tem que estar muito bem sintonizado na estratégia política, na qualidade da informação, no vocabulário e naquilo que você vai
fazer, que você tem como estratégia de levar o que o seu candidato quer falar para o público dele, o plano de gestão dele, a forma que ele vai levar, a forma como ele vai entender e por aí afora. Braga, o que o eleitor hoje está em busca? Ele busca hoje muito mais assuntos, debates acalorados, políticas, polarização em si, ou não? Ele busca num candidato hoje realmente uma projeção de futuro melhor, uma perspectiva. Você está me falando desde o início aqui baseado em pesquisa, você é muito técnico, não dá para perceber isso, né? Você deve ter estudos, então, que acompanham aí essas preferências, o que o eleitor hoje quer nessas eleições. Você poderia nos adiantar isso, Brian? O que a gente tem visto nas pesquisas que a gente tem analisado é que com o advento da Covid-19, houve uma transformação muito grande no mundo e um medo muito grande das pessoas de perder a vida. Sim. E o primeiro sentido foi preservar a vida. O segundo sentido foi preservar a sua forma de viver, preservar comida para sua família, preservar sua casa, preservar uma série de... Então, aquele medo das pessoas de não serem cuidadas, de não serem protegidas. Então, a população hoje, o cidadão, ele está muito mais focado em ter alguém que vai cuidar dele, que vai proteger a ele. Hoje, o cidadão, ele quer primeiro ele. Ele quer primeiro que as pessoas cuidem dele. Depois, aí, ele vai, evidentemente, com sua família, ele vai para o seu vizinho, para os seus amigos, para a sua cidade, para o seu bairro, por aí afora. Mas ele está muito hoje antenado em dizer o que o candidato vai fazer para ele, como que vai cuidar dele, como que vai proteger ele. Tá aí uma dica de ouro, então, para você que nos assiste e que é candidato, né? Dica que talvez você pagaria muito caro para tê-la. Com certeza. Os candidatos aqui em Goiás, no modo geral, você vê que realmente são pessoas que se preocupam com o marketing político de uma maneira profissional, em estabelecer de verdade uma comunicação com o seu público, né? Em passar uma mensagem de maneira correta, né? Em ter tanto a mensagem, o interlocutor, o receptor, para tratar o diálogo. Você acha que são pessoas que de fato hoje estão preparadas, estão buscando isso? Como que você analisa o cenário de maneira geral? Porque as pessoas devem te procurar muito para falar sobre marketing político, principalmente em Goiás, né, Braga? Você acha que hoje em Goiás nós estamos com realmente bons candidatos preocupados com isso? Na verdade, nós sabemos, pela experiência de vida, todos nós, que o mundo hoje ele não tem mais lugar para amador. O mundo hoje ele tem lugar para profissionais e para competência. Então, na verdade, todo mundo que vai trabalhar em qualquer área precisa ter profissionais que auxiliem nisso, ou que o candidato seja um profissional que dê conta sozinho de tocar a sua vida, ou ele tem que ter uma assessoria que dê para ele profissionalmente um caminho mais seguro. Certo. Então a gente vê hoje que as pessoas que têm, e você pode analisar, se você vê todas as pessoas que foram eleitas, sim, todas elas ou são profissionais da área ou tiveram uma assessoria profissional. E isso, com o passar do tempo, com o volume de informação que tem, com as ferramentas que tem hoje em dia, essas informações e essa assessoria, ela se torna cada dia mais prioritária, vamos chamar assim. Entendi. Você acha, então, que hoje o principal desafio da campanha do Gustavo Mendanha, só para a gente finalizar também esse tema aí para o final, literalmente agora, seria fazer dele um candidato hoje conhecido em todo o estado? Nós estamos falando aqui de plataformas, de estratégias, disso e daquilo. Você acha que talvez para o Gustavo, estrategicamente falando, o principal desafio numa pré-campanha seria fazer com que ele se torne conhecido em todo o estado ou não, Brian? Evidentemente que o Gustavo, aquilo que eu disse no início da nossa entrevista, que ele é conhecido por 30% da população, conhece bem. O restante já ouvi falar. A partir do momento que você consegue levar o Gustavo no volume de conhecimento, eu disse que ele é conhecido por 30%, tem 24% de intenção de voto. Se ele for... Se usar a mesma proporção. A mesma proporção, com 60%, ele tem 48%. Exatamente. Então, se ele for para 90%, que hoje o governador atual tem 90 e poucos por cento de conhecimento. Sim. Todos, né? Uhum. Então, ele tem chance muito grande de ganhar essa eleição. Ele teria, se a proporção fosse igual ao do governador, ele estaria à frente nas pesquisas. Com certeza, se mantivesse esse perfil. Né? Exato. Agora, evidentemente que
O Gustavo, ele vai ser conhecido e as pessoas vão ver, além de conhecê-lo, vão entender aquele conteúdo que ele tem, o plano de gestão que ele tem, o que ele pensa para cuidar das pessoas, o que ele pensa para proteger as pessoas, quais são as experiências que ele teve. Então, isso, a hora que as pessoas conheceram um jovem determinado, que tem conhecimento, que tem experiência e que traz um plano de gestão que atenda o anseio da sociedade, a tendência natural é votar nele. Perfeito. Braga, só pra gente finalizar então, eu tô vendo você de camisa verde, né? Você é esmeraldino? Qual é o time do coração? Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal brinca muito comigo, porque o pessoal me perguntava para que time você torce? Eu falava para Goiânia. Por quê? Porque na época o Goiânia nem existia e não tinha, né? Eu brincava muito com isso. Certo. Eu, na verdade, eu tenho amigos no Vila Nova, o Hugo Bravo é meu amigo, pessoal, o Romário é vilanovense, né? Urso, né? Aquele vilanovense. Eu sou conselheiro do Vila, eu sou sócio do Goiás. Quer dizer, muito eclético, então, no futebol. Na verdade é o seguinte, eu torço pro futebol goiano, né? Eu não tenho nenhum time assim. Fora de Goiás, você não torce para nenhum time? Ninguém, não. Eu gosto de futebol, jogo futebol 2 vezes por semana, assisto tudo quanto é tipo de futebol, da Série B, a campeonato inglês, campeonato espanhol. Gosta de esporte? Eu gosto de esporte, a vida inteira. Eu sempre fui... Fiquei sabendo, inclusive, que você é um grande desportista, né? Além de futebol, é um atleta, faz atividade física todos os dias. Eu fui judoca há muitos anos, assim, eu sempre gostei muito... de esporte a vida inteira. Que bacana mesmo. Braga, eu fico feliz mesmo aqui pela nossa conversa, né? A proposta é exatamente esse bate-papo meio descontraído. Espero que você que está nos assistindo aí esteja curtindo. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas mesmo que gostaria de conhecer um pouco mais de Jorcelino Braga. É quem está por trás aí da campanha de Gustavo Mendanha. O nome que você vai ouvir falar muito ainda nessas eleições, tá bem? Presidente do Patriota. Secretário nacional também desse partido. Né? O Jorcelino tem uma grande experiência e é uma pessoa que realmente tem muito aí a contribuir ainda pela nossa política aqui no estado. Então eu quero te agradecer mais uma vez. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever em nossas redes sociais, se inscreva aqui no YouTube, fique atento a todos os próximos episódios que vão de vir. Inclusive, Braga, nós temos já gravados, né? E vocês podem testificar isso aí no Facebook, no YouTube, no Instagram e tudo mais, com muitas já personalidades aqui no estado. O podcast, na verdade, está acontecendo. É um podcast que está revolucionando, é um podcast que está movimentando as águas, está dando o que falar. Então aproveite para curtir, compartilhar com os amigos, manda no grupo do WhatsApp lá da família, né? Vamos falar de política, gente. Vamos falar de coisas boas, vamos contribuir aí para um bom debate, né? Eu acho que isso é o mais importante. Braga, muito obrigado mesmo. Fica à vontade para se despedir aí de quem está falando, nos acompanhando até agora, né? É verdade. Tá contigo a palavra. Eu que tenho que agradecer, né? Por ter essa oportunidade de vir bater um papo com vocês, né? Do Politiquei. Acho o nome, eu que sou da área, achei um nome bastante sugestivo, inteligente, inclusive, né? E vocês, eu já os conheço da área profissional, né? E vocês são extremamente competentes naquilo que fazem. E para a gente ter a oportunidade de vir falar com pessoas que estão inovando na área, que estão buscando soluções diferentes para a população de Goiás e do Brasil, quer dizer, eu fico extremamente feliz de poder participar. Quem tem que agradecer sou eu. E o público realmente ficar aqui, ouvir o que vocês estão fazendo com essa nova proposta que vocês estão fazendo de política, é extremamente interessante. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. E não poderia também, Braga, deixar de agradecer, né, uma ilustre presença que veio, inclusive, te prestigiar aqui, o Washington Alves, pré-candidato a deputado estadual, inclusive do Patriota, né? Esteve aqui já, o episódio dele está aí no YouTube, vai lá, procura, o Washington Alves, você vai conhecer ali o perfil do candidato, tá bem? Mais uma vez, curta bastante, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal. Acompanhe também todos os episódios no Spotify. Grande abraço a todos, até a próxima.